Oi, oi, tudo bem? Tô vendo o pessoal começando a entrar. Quem já tiver aí, pode ir me contando como é que tá o som. Raíza, me conta se o som tá ok, pessoal. Oi, Elaine. Tem alguns nomes que eu não consigo ler. Érica, oi. Gente, tá legal o som aí? Jeane, boa noite aí para vocês que estão chegando. É, ouvi falar que quando você vai fazer uma live, que você fica esperando um pouco para o pessoal ir entrando, né? Falando um oi, que bom, que o som tá legal. É minha primeira live, eu estava um pouco resistente de ter esse compromisso aqui com vocês, mas acabei me rendendo, né? E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um tema que eu adoro e que mudou muito a minha vida. Ah, tá. O som da música tá alto. Peraí, deixa eu tirar então. Isso, tirei o som. Oi, Jeane, lá de Caldas Novas, que legal. Caldas Novas é bom, hein, nesse tempinho. É, então estava contando para vocês que hoje é a minha primeira live de um tema que eu adoro, que tomar consciência desse tema que eu vou compartilhar com vocês mudou muita coisa na minha vida. Então eu estou muito feliz de começar hoje com esse tema, né? Falando das mães, esse mês especial das mães, né? Fiz uma colinha, eu vou contar para vocês um pouco da teoria, do que eu separei aqui para contar para vocês, e depois eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Tem algumas dúvidas aqui de pessoas que foram me enviando aí no direct aí, tá? Então vai ser uma troca, espero que seja bastante produtiva para mim e para vocês. Uma troca mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar contando para vocês que eu sempre falo que a visão que eu tenho da minha mãe é a mesma visão da vida que eu tenho. E aí, vou me apresentar. Tem pessoas aqui que não me conhecem, né? Eu sou psicóloga aqui na cidade de Uberlândia. E logo depois da psicologia, eu fiz uma formação em hipnose e terapia ericksoniana, que não é aquela hipnose que o povo come cebola sem sentir nada daquilo, não, viu, gente? Depois eu fiz uma pós-graduação em análise transacional, e que é a base da teoria que eu uso aqui na clínica. E logo depois ampliei um pouco mais a minha visão com a constelação familiar, que é um pouco dessa mistura que eu vou compartilhar com vocês, trazendo principalmente o foco aqui para o relacionamento que a gente tem com a nossa mãe. E separei uma lista de coisas que várias pessoas mandaram perguntar, tá, o que especificamente a relação que eu tenho com a minha mãe interfere na minha vida. Separei uma lista de, de várias coisas, né, nos nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, principalmente os relacionamentos que eu tenho com filhos e com o parceiro amoroso, o servir no trabalho, toda a forma que eu tenho de servir na vida, o relacionamento que eu tive, que eu tenho com a minha mãe, influencia, a autoconfiança que eu tenho, a confiança que eu tenho na vida, o prazer da vida, o prazer, a alegria de viver, né? Prosperidade, dinheiro, o cuidado que eu tenho comigo e o cuidado que eu tenho com o outro, o conceito que eu tenho de amor, a postura que eu tenho diante das pessoas, diante de quem vive comigo, a postura que eu tenho diante da vida, tudo isso é uma projeção, é uma ressignificação daquilo que eu vivi com a minha mãe. Eu vou explicar isso de uma forma mais próxima para vocês agora. Esse é o resuminho assim, que eu fiz aqui para contar exatamente, para responder a pergunta como e onde o relacionamento com a minha mãe interfere na minha vida. E eu queria dizer que tudo isso que eu disse, todas essas partes da minha vida, onde o relacionamento que eu tive com a minha mãe, que eu tenho, interfere na minha vida, é a ponta do iceberg.
Ninguém chega aqui na clínica falando assim, ai, Tati, tenho um problema com a minha mãe e queria resolver isso. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, chega aqui na clínica contando que está com problema com o relacionamento de casal, contando que está tendo problema financeiro, problemas no trabalho, de autoestima, de motivação da vida, de alegria de viver. E isso são comportamentos visíveis, são comportamentos primários, vamos dizer assim, que é a pontinha de onde cada um enxerga, mas o que está lá no fundo, lá bem assim, no começo de tudo, é esse relacionamento com a mãe. Uma das coisas, não dizer que tudo isso é consequência unicamente do relacionamento que eu tenho com a minha mãe, né? Então, eu queria mostrar uma imagem para vocês que seria essa de um iceberg e todos esses comportamentos do nosso dia a dia que eu citei tá relacionado com o relacionamento que eu tive com a minha mãe. E aí, o relacionamento que eu tenho com a minha mãe, ele foi o primeiro e a base de todos os outros relacionamentos. Pensa comigo. Quando você foi concebido lá pelo seu papai e pela sua mamãe, a primeira pessoa da qual você se relacionou foi com a sua mãe. Né? E quando eu falo mãe aqui, gente, eu estou falando da mãe que te deu o óvulozinho lá, que se gerou mesmo. E muito respeito e muito carinho por todas as outras mães que cuidou, que de alguma forma esteve presente aí na sua vida, mas hoje eu estou falando literalmente da mãe, daquela que gerou durante 9 meses ali. E é essa mãe que traz todas essas consequências aí, e consequências boas ou não para a nossa vida, né? Então, é com a mãe que a gente tem o nosso primeiro relacionamento. E esse primeiro relacionamento é o relacionamento mais profundo que eu posso ter, que eu já vivenciei na minha vida, ou vivencio até hoje, né? E ele é a base para todos os outros relacionamentos que eu tenho na minha vida adulta. E aí, então essa relação que eu tenho com a minha mãe, ela tem uma continuidade. Então imagina que eu, Tatiane, tenho um relacionamento com a minha mãe, seja ele de sentimento, de postura, de pensamentos, de comportamento e de coisas muitas das vezes que não está de uma forma consciente, que eu nunca parei para pensar a forma como eu estou ali, como está a minha postura diante da minha mãe. Essa relação que eu tenho, ela vai ser projetada, ela vai ser, tem uma continuação em todas as outras relações que eu tenho na minha vida. Como eu disse lá no início, principalmente a relação que eu tenho com os meus filhos e com o que eu tenho com o meu parceiro, seja parceiro ou parceira, né? Vai ser uma projeção, vai ser uma continuidade. Outra continuidade, que é do relacionamento que eu tenho com a minha mãe, é no meu trabalho. É o meu trabalho, é a relação que eu tenho com a minha profissão e a relação que eu tenho também com o dinheiro, né? Então, a relação que eu tive com a minha mãe vai ter uma continuação com essas áreas da minha vida. E aí, eu queria dizer para vocês que não é o relacionamento que a minha mãe tem comigo, não é como a forma que a minha mãe me trata, mas a forma como eu me coloco diante da minha mãe. A postura que eu tenho diante da minha mãe, os sentimentos que eu tenho em relação à minha mãe, a forma como eu me coloco diante dela, é que vai ser refletido em todas essas áreas que eu estou contando para vocês. E aí, eu estou trazendo isso para que cada um possa ir junto comigo pensar como é que você está agindo diante da sua mãe. Como é que você está se colocando na vida, como é que você está se colocando em termos de postura. Postura eu falo de sentimento, e eu tenho uma professora que ela fala que a gente tem um lugar que a gente esconde coisas de nós mesmos, lá no fundo. E é coisas que estão nesse lugar que eu estou convidando vocês a pensar agora em relação ao que você tem com a sua mãe. Lembrando, a mamãe lá que te pariu, que deu a vida, viu, gente? Então, a relação que eu tenho com a minha mãe vai ser projetada nos relacionamentos, no meu parceiro, com os meus filhos, no trabalho, na profissão, né? E como é que isso vai, de alguma forma... Eu estou lendo aqui as perguntas e eu fiquei me perdendo, gente, desculpa. Tem pessoas que não estão conseguindo entrar porque precisam da minha permissão, eu não sabia disso. Como é que será que eu resolvo isso aqui? Só um minuto, gente.
Deve ter gente que não me segue, né? Desculpa. É a primeira vez, gente, que eu tô fazendo live. Eu não sabia desses negocinhos aqui. Que eu preciso. Eu tô ouvindo o que a moça tá falando. Aí, voltou ao normal. Voltou ao normal. Então tá, então vamos continuar aqui, gente. Tem pessoas solicitando para entrar aqui e eu não sei como é que eu faço. Aí eu aceitei, eu acho que eu estava vendo a pessoa e ouvindo, mas agora voltou ao normal. Então, o que eu estava falando da postura, né? E que não é exatamente como a minha mãe me trata, mas como eu trato a minha mãe. E aí tem uma frase do John Garrida, que é um autor que eu estudo, que eu adoro, e que ele tem um livro que eu indico para todo mundo ler, que chama Aonde Estão as Moedas. Depois, quem quiser me perguntar o nome direitinho lá, depois da live, eu coloco o nome, o autor, tudo direitinho. E nesse livro, ele coloca aqui, o que nos cura é nós abraçar os nossos pais no nosso coração, e não nem tanto os nossos pais nos abraçar. Essa frase, para mim, ela é muito importante, porque eu fico pensando que muitas das vezes a gente fica esperando movimentos dos nossos pais, movimentos de pensando que é a forma como eles agem com a gente é que precisa mudar para que eu tenha sucesso na minha vida, para que eu tenha bons relacionamentos. E não. Aqui, esse autor com essa frase nos coloca e nos mostra que é como eu me coloco diante dos meus pais, como a forma que eu abraço, vamos dizer assim, os meus pais dentro do meu coração, que vai mudar e que vai ter um verdadeiro significado na minha vida. Seja meu pai, minha mãe, quem for, o jeito que for que eles agem, que eles se comportam, que eles fizeram, o que vai fazer diferença na minha vida é como eu me coloco diante deles, não como eles se colocam diante de mim. E aí, muitas das vezes, quando eu coloco isso para as pessoas, que a forma como nos relacionamos com a nossa mãe, especificamente o que eu estou falando, é consequência e continuação do que eu tenho na minha vida, às vezes eu vou falar, Tati, mas eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, tenho muito carinho por ela. E aí aqui eu queria dizer para vocês que o amor também adoece. Que o amor, de alguma forma, pode impedir ou pode amarrar ou não deixar que tenha uma continuidade nessas áreas da vida que eu estava falando, de relacionamento, de trabalho. E tem uma frase na constelação familiar que a gente fala que muito tem filhos que é como se dissessem para os pais, mãe, para a mãe, né, especificamente, mãe, por amor a você, eu deixo de viver a minha vida e vivo a sua. E, então, o que eu quero contar para vocês com isso é que não é só quem tem conflito com a mãe, não é só quem tem um relacionamento difícil com a mãe, é que de alguma forma precisa olhar para essa relação para buscar melhorar, para buscar autoconfiança, para buscar relacionamentos melhores, não. No geral, todos nós, de alguma forma, podemos olhar para esse relacionamento que nós temos com a nossa mãe, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida de uma forma geral, em qualquer área da nossa vida. Então, eu queria deixar aqui que o amor também nos adoece, o amor também, de alguma forma, pode impedir um desenvolvimento saudável da minha vida, né? E e aí eu achei um post muito legal, falei para vocês que eu fiz uma colinha aqui, né? Que o dinheiro e o relacionamento em vínculos íntimos são trabalhados na linhagem materna. E o que quer dizer isso? Que quando alguém tem algo a se melhorar, algo a se olhar relacionado ao dinheiro ou relacionado a qualquer vínculo íntimo, nós vamos olhar ali para a relação que essa pessoa tem com a mãe. E como eu disse, num relacionamento não só de conflito, até de amor mesmo. Porque tem filhos que, por muito amor à mãe, deixa de viver a sua vida, né? Fica ali cuidando, às vezes, da mãe, entrando num papel que não é seu, e às vezes interferindo e não vivenciando o que a gente chama aqui de leis do amor, que eu vou explicar para vocês o que é. E aí ele coloca, né? O Bert Hellinger coloca que é imprescindível que nós nos
que cada um de nós tome a mãe através das leis do amor para que eu tenha sucesso em qualquer área da minha vida. E quais são essas leis do amor? A hierarquia, o equilíbrio e o pertencimento. Quem conhece um pouquinho da constelação familiar já deve ter ouvido falar um pouco dessas leis, mas eu vou contar para vocês um pouquinho o que são essas leis. Então, a constelação familiar, ela se baseia em 3 leis básicas, que nós chamamos, nós não, Bert Hellinger chamou, né, de leis do amor. E essas 3 leis são a hierarquia, que é o estabelecimento de ordem de chegada no sistema, o pertencimento, que é o direito de qualquer pessoa pertencer, e o equilíbrio. E aí eu vou contar para vocês como é que cada uma dessas leis está relacionado com a nossa mãe, né? A lei da ordem, que é a primeira lei, fala que os que vieram primeiro e que cada um tem o seu lugar no sistema familiar, diante de uma ordem de chegada. Então, se a gente for pensar no nosso sistema, na nossa família, quem chegou primeiro? Eu ou minha mãe? Espera-se que todo filho tenha chegado depois da mãe. Ou tem alguém aí que chegou primeiro que a mãe. Tem uma brincadeira que fala assim, quantos anos você tinha quando sua mãe nasceu? Né? E olha que tem gente que ainda tem hora que fala, para pensar quantos anos que tem, né? Quantos anos tinha quando a mãe nasceu. Então, pensando nessa lei da hierarquia, nossa mãe chegou primeiro. E pelo fato dela ter chegado primeiro, né? Lógico, ela tem um lugar de maior, de ser maior que eu hierarquicamente. E o que significa ser maior que eu? Significa que eu, diante dessa mulher, eu sou pequena. Eu, diante dessa mulher, não tenho o que criticar, o que ensinar, de alguma forma querer colocar. Uma questão de hierarquia mesmo em ordem, sabe? De respeito, de me colocar ali como pequena, como aquela pessoa que manda ali mesmo, né? Às vezes eu tenho cliente que chega aqui e fala, nossa, minha mãe me deu um sermão, brigou comigo, falou não sei o quê. Eu brinco e falo assim, é a única pessoa que pode te dar sermão, brigar, falar o que você deve fazer e o que não deve. Graças a Deus tem alguém maior que a gente, né, Melissa? E quando eu consigo reconhecer que essa mulher, o nosso pai também, mas hoje eu vou falar especificamente da mãe, viu, gente? Quando eu consigo reconhecer que diante dessa pessoa eu realmente sou pequena, realmente foi dela que me veio a vida, que eu preciso aceitar essa hierarquia de me colocar como pequeno, como de humilde mesmo, eu vou conseguir estabelecer essa hierarquia também na vida. Então, se aqui eu me coloco como pequeno, na vida eu posso me colocar como adulto. Quando um filho não se coloca como menor do que sua mãe, quando ele se sente de uma forma mais arrogante, quando ele se coloca maior, não aceita o que ela coloca de alguma forma, quando ela vai para a vida, ela tem dificuldade com a hierarquia. Aí ela tem dificuldade com o chefe, ela tem dificuldade de receber ordem, ela tem dificuldade de aceitar as hierarquias da vida como um todo. Geralmente, quem se coloca maior que a mãe, quando vai para a vida, age como criança. Age como criança mesmo, sabe? Dentro da análise transacional, a gente divide a personalidade em 3 estados de ego, né? Que a gente fala que é o estado de ego pai, adulto e a criança. E eu brinco e falo assim, já viu aqueles adultos que você olha e fala, meu Deus, está parecendo uma criança? Literalmente essa pessoa está agindo na criança. E quando eu estou falando aqui para vocês de ir para a vida como criança, é literalmente ir para a vida no nosso estado de ego criança. Agir na vida como criança, né? E eu lembro de um vídeo, sempre conto isso para vocês quando eu estou contando disso. É muito fácil mesmo ficar no estado de ego criança, porque é fácil, tem alguém para cuidar, tem alguém para fazer tudo, né? Só que na criança a gente não consegue de nada, na criança a gente brinca. E eu lembro de um vídeo que as escolas estavam de greve, e aí a repórter perguntou para um menino de 7 anos assim, porque não dá para ficar todo dia em casa jogando videogame, né, fulano? E aí ele olha e fala, dá sim. E literalmente, dá para ficar no estado de ego criança porque é muito cômodo. Só que as consequências disso na vida, ali no trabalho,
na questão do ganhar dinheiro, no relacionamento amoroso, vai ser muito penoso, porque quem ganha dinheiro é adulto, quem trabalha é adulto, quem se relaciona enquanto homem e mulher, ou de parceiro, de qualquer forma de relacionamento, são dois adultos. E se eu vou como criança, eu vou ter problema nesse relacionamento. Gente, eu tô vendo as perguntas, mas daqui a pouco eu respondo, pode ser? Eu tô vendo aqui, mas eu vou dar continuidade ao raciocínio e daqui a pouco eu respondo para vocês as perguntas, tá bom? Então, essa é a primeira lei do amor e uma das leis que mais interfere na nossa vida é saber a ordem, a hierarquia, o lugar que eu ocupo nessa família. E diante da minha mãe, eu sou filho. Diante da minha mãe, eu me ocupo como um filho. O que que filho faz? Eu brinco e falo assim, ó, filho dá trabalho. Trabalho no bom sentido, sabe? Filho, senta ali e pede pra mãe. E seja filho, sabe? Esse dia uma pessoa falou assim, Tati, mas eu não sei ser filho, como é que eu vou ser filho da minha mãe? Eu acho que é muito intrínseco nosso, sabe? E ser filho é algo tão básico que eu não sei nem pontuar como é que é ser filho. Talvez eu consiga colocar o que não é ser filho, né? Que é querer dar ordem, querer ensinar, é querer intervir em assunto deles que vieram antes de nós, é querer resolver para eles. E diante de todo mundo que veio antes de mim, que nasceu antes de mim no meu sistema, eu não tenho força nenhuma para resolver algum problema ali, para cuidar ou para fazer algo, né? Já ao contrário, os maiores para os pequenos, eles têm força, eles têm capacidade, recursos suficientes para ajudar qualquer pessoa que vieram depois deles, né? Tem gente escrevendo aqui que tem muita dificuldade de receber ordens. E aí eu diria assim, nossa, então para pensar como é que está a sua postura diante dos seus pais, né? Diante da sua mãe, se você não se coloca como maior do que eles, se você não se aceita ali ser pequeno. E outra coisa aqui, né? Então, e a avó? Pode dar sermão também? Sim, a avó veio, ela é maior ainda do que eu, né? Porque minha avó pensando numa linha de hierarquia, tem a minha avó, a minha mãe e eu, né? Mas a avó dá sermão enquanto vó, entende? E vó faz o que? Vó estraga, menino, não é verdade? Então, vó pode dar sermão? Pode. Vó pode sim dar sermão, porque ela tem recursos, ela tá no lugar dela. Mas eu preciso reconhecer que vó tem que estar no lugar de vó. Não pode fazer o papel de mãe. Mãe é uma e vó é outra, né? Cada uma tem seu lugar, cada um tem seu papel ali na minha vida, no meu sistema. Então, aqui, finalizando a questão da lei da ordem, né? Eu coloquei aqui que os pais sejam grandes e que dê a vida e que os filhos recebam isso. E que os filhos fiquem no lugar dos filhos e que aceitem que ali é menor, que ali aquela pessoa é bem maior que eu mesmo. Ser submisso à mãe é ruim? Ó, aí eu vou olhar a questão da submissão no sentido negativo, né? Porque às vezes eu preciso desobedecer um pouco para eu crescer. Então a submissão de uma certa forma não é legal mesmo. A questão aqui que eu estou falando de ser menor não é de ser submisso, mas é de respeito. É da postura de entender que aquela pessoa é bem maior do que eu ali. É questão de hierarquia mesmo, né? Então, a submissão de um lado positivo, lá pensando na criança submissa positiva da análise transacional, Pamela, é aquela de que eu obedeço e respeito no sentido de não passar por cima, de não ser desrespeitador mesmo, sabe? Mas a submissão de fazer tudo o que a mãe quer, por exemplo, e não o que eu quero, pode entrar lá no que eu disse que o amor também adoece. Que é a frase de que por amor a você eu vivo a sua vida e não a minha. Eu brinco e falo que às vezes para eu crescer eu preciso desobedecer um pouco, mas desobedecer com respeito, entendendo o meu lugar e o que exatamente que eu estou desobedecendo, né? Você não vai falar que eu estou falando para os meninos desobedecer às mães aí não, viu? Estou falando da questão da submissão, viu, gente? Então, essa é a primeira lei, né? E é como se eu colocasse aqui, mamãe, você é grande.
Aqui você permanece como grande e eu perante você sou pequena. Essa é uma frase da qual a gente chama de frase de solução ali na constelação familiar. A segunda lei do amor é a lei do pertencimento, que fala que todo mundo tem o mesmo direito de pertencer ao meu sistema. E uma mãe, então, né? Mamãe, ela faz parte, literalmente, sem ela não tinha vida. E então aqui eu não posso excluir ninguém do meu sistema. Eu estou explicando de uma forma muito geral, porque eu vou falar só de mãe hoje, né? E aqui entra uma pergunta que alguém fez ali atrás, e se eu nunca conheci a minha mãe? Eu posso nunca ter conhecido-a fisicamente, de olhar nos olhos e tudo mais, mas essa mulher, ela vive em você e ela pertence ao seu sistema familiar e aqui essa lei diz para que nós precisamos dar um lugar a essa pessoa, seja ela quem for, seja no lugar que ela estiver, aquela pessoa que te deu a vida, ela tem o direito de pertencer e de ter esse lugar de mãe mesmo. Quem é minha mãe? A fulana que eu nem conheci. E tem uma fala aqui da minha colega de trabalho aqui, da Gabriela, sempre que a gente está nos workshops, ela fala assim: ah, você não conheceu sua mãe? Olha no espelho. O que que tem aí que não é do seu pai, por exemplo, né? Isso é da sua mãe. E aí, então eu posso nunca ter visto a minha mãe fisicamente, mas eu posso olhar no espelho e perceber algumas características que é da minha mãe que está em mim, né? É o meu cabelo, o meu olho, meu nariz, minha boca, sei lá, o que que tem em mim e que é da minha mãe. E esse lugar de mãe é dessa mulher que deu o óvulozinho lá, que te gerou junto com seu pai, que te deu a vida, né? Como eu disse lá no começo, não é essas pessoas que nos criaram, não é a nossa avó que me criou, né? Então, não é isso. Essas mulheres que, de alguma forma, mãe adotiva, tia que criou, ou até mesmo alguém que eu amo muito e fala assim, nossa, essa pessoa é como se fosse a minha mãe, né? Essas mulheres, elas têm um lugar dela de importância, de carinho, de amor, de reconhecimento, mas não tira e não exclui de forma alguma essa mulher que nos deu a vida, né? Não tira de jeito nenhum essa mulher que em algum momento vivenciou, nem que seja um minuto de amor com o meu pai e que misturou, né? A gente é uma misturinha do papai e da mamãe e que me deu a vida. Então, o lugar de mãe é da mãe. Eu posso amar várias outras pessoas que cuidou de mim. Eu posso amar muito a minha avó, mas a minha mãe, o lugar dela é aquela mulherzinha que deu o óvulo ali. E isso, a lei do pertencimento fala que quando eu excluo essa mulher, eu vou ter muito problema. Geralmente, quando a gente se exclui alguém do sistema, eu começo a repetir comportamentos, destino, ou algo para que essa mulher seja traga de volta do meu sistema. E a outra lei é a lei do equilíbrio, que diz que a lei do equilíbrio fala da questão das trocas. Entre relacionamento de iguais, de dois adultos, de outra pessoa que não é pai e mãe, tudo aquilo que eu dou, eu tenho uma necessidade de ser compensado para que, de alguma forma, é, essa relação continue. Então, se eu estou dando algo para vocês, eu preciso receber algo em troca para que o nosso vínculo se mantenha e para que a nossa relação tenha uma continuidade. Aqui, na lei do equilíbrio, com mãe e pai é diferente. Com mãe e pai dá. Mãe e pai cuida, mãe e pai dá a vida, faz um monte de coisa pra gente. E se nós, filhos, tentarmos devolver para eles tudo o que eles fizeram, a gente vai virar para o que a gente chama de energia de morte. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir devolver aos nossos pais o que eles nos deram. Eles nos deram tanto, mas tanta coisa que não é possível devolver, né? Isso não quer dizer que eu, enquanto filha, não posso dar presente para minha mãe, que eu, enquanto filha, não posso cuidar um pouquinho da minha mãe quando ela precisa de mim, quando está idoso, né? Mas que nessa relação é como se fosse uma cachoeira. Os pais dão e os filhos recebem. Porque eles nos deram a vida e a gente não vai conseguir devolver para eles tudo o que eles nos deram.
E aqui, eu gosto de dar o exemplo daquelas pessoas que falam, eu trabalho muito porque eu quero dar uma vida muito boa para o meu pai e para minha mãe. Quando alguém pensa assim, ela está indo contra o fluxo da vida e de alguma forma ela vai ter problema ali no seu trabalho ou em qualquer outro lugar da área da vida, né? Porque nós estamos aqui não para dar para os filhos, não para dar para os nossos pais, mas sim para receber deles. E quando eu falo receber dos nossos pais, eu falo receber tudo, receber a história como veio, como aconteceu, tudo mesmo. E tem uma frase que eu gosto sempre de falar para os filhos, que para a gente se colocar nesse lugar, principalmente do equilíbrio, do nosso lugar enquanto menor também, é que pai e mãe não precisa de filho. Filho é que precisa de pai e mãe. Então, eu preciso ir atrás do meu pai e da minha mãe, eu preciso buscar aquilo que eu estou em falta, eu preciso pedir o que eu quero, carinho, amor, atenção, sei lá o quê. E não meu pai e minha mãe vir a mim, porque pai e mãe vivem sem filho. Nós, filhos, não vivemos sem nossos pais, né? E uma coisa importante que eu estou vendo aqui, que eu estou lembrando de colocar para vocês, é que independente se o meu pai ou minha mãe está vivo ou está morto, essa interferência na minha vida é a mesma o tempo inteiro. Essas pessoas não perdem a importância, o lugar é, ou a influência que tem na nossa vida. E quando eu falo nesse sentido de olhar para a nossa postura, o nosso sentimento, né? Cuidar desse relacionamento não é ir lá concretamente e com o meu pai, com a minha mãe, mas é o que eu tenho dentro do meu coração, é o que eu tenho dentro desse lugar que eu disse que a gente esconde coisas de nós mesmos. Então não é ir lá e falar, pai, eu recebo tudo que vem de você, mãe, eu te aceito do jeito que você é. Não, mas é conseguir mudar isso dentro do meu coração, da postura que eu tenho diante dessas pessoas, da nossa mãe especificamente, que a gente está falando aqui, né? Então, falei um pouquinho da questão do equilíbrio, né? Tá, mas e aí o que acontece, então, pensando nessa questão da ordem, do pertencimento e do equilíbrio? O que que acontece na realidade? Na realidade, enquanto filhos, nós somos muito ingratos e o que acontece na realidade é que a gente exige, a gente desafia, a gente critica, acusa e faz muitos julgamentos em relação a essa mãe, né? Qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de desafio, de acusação, de achar que faltou alguma coisa, eu estou me colocando como maior do que essa pessoa. E aí eu já saio da ordem, já saio do meu lugar de pequeno diante dessa mulher que me deu a vida e vou ter consequências aí na minha vida. E, e aí, como é que. Então, eu preciso olhar para essas exigências, esses desafios, essas acusações, porque eu brinco e falo: nós estamos aqui, inclusive vocês estão aí me ouvindo hoje, eu estou aqui, é porque não faltou nada, nenhum milímetro do meu pai e da minha mãe, nada dessa mãe que me deu a vida. Ah, Tati, mas a minha mãe não conversava comigo quando eu era criança. Tá, mas você tá aí vivo, né? Isso não era o essencial, né? Ah, mas eu não tive mãe até velho. Ah, mas de alguma forma você precisa olhar que ela te deu a vida e ela estava aí enquanto você precisou, né? Então, é olhar para isso de uma forma adulta. Esse é o meu convite a você. Olha só, eu tinha prometido que ia fazer uma live de 30 minutos. Já se passaram 30 minutos. Tem um monte de coisa para eu contar para vocês. Principalmente de aí, se dessas exigências, dessas críticas, eu quero contar como é que a gente faz para mudar isso. E eu vou deixar isso para contar na live da segunda-feira que vem. E agora eu vou responder as perguntas que estão aqui, tá? Mas, ó, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Vou respondendo as perguntas. E na semana que vem eu coloco, então, como é que a gente faz para mudar essas críticas, a postura que eu tenho diante da minha mãe, diante dessa introdução que eu coloquei aqui para vocês, tá? Aí, olha só, tem uma pergunta aqui que é assim, ó. E quando a mãe não quer que a gente cresça e prospere? Aí, a gente precisa olhar para nossa mãe e entender que nossa mãe é uma pessoa humana, como qualquer outra mulher, e que ela também tem suas necessidades e as suas carências. E aí eu preciso olhar para minha mãe com muito amor e dizer para ela: mamãe,
eu tenho a minha vida, né? Eu preciso seguir a minha vida. E eu não posso mais ser sua criança. Aqui entra, Cris, a questão do que eu falei agora mesmo, da desobediência. Às vezes eu preciso desobedecer minha mãe para crescer. Entender que ela tem as questões dela, mas que eu, como pequena, não tenho o mínimo recurso para ajudar ela a resolver essas questões. E aí eu desobedeço com amor, com muito respeito. E coloco para ela que, por amor a ela e ao meu papai, eu vou fazer o melhor da minha vida. Eu vou responder, tá aqui, peraí. Tô lendo aqui de baixo para cima, Giane, calma aí. Então, respondi, Cris, sua pergunta de quando as mães não querem que a gente cresça, né? Deixa eu voltar aqui. Vou responder, Giane, peraí. Eu tenho uma questão que a Giane me mandou no post para eu responder hoje, que ela colocou assim, ó. Às vezes, me pego repetindo o jeito, as atitudes da minha mãe, que sempre desaprovei, e tento me corrigir, porque não querer repetir esse padrão de criação, por não querer repetir esse padrão de criação, que no passado não foi bom e hoje já acho obsoleto. Estou me negando a tomar minha mãe? Pode ser prejudicial ao meu sistema? Então, quando eu leio esse post, eu penso, meu Deus, tem um monte de crítica em cima dessa mamãe, falando que ela não me educou de uma forma legal. E aí, quando eu estou nesse lugar, eu estou me colocando como maior, estou me colocando como eu sei ser muito mais mãe do que essa mulher. E aí aqui eu me coloco de uma forma tão arrogante, porque inclusive foi ela que me ensinou a ser mãe. Então, eu diria sim, pode ser muito prejudicial ao seu sistema. A primeira coisa que você precisa fazer aqui é conseguir olhar para essa mamãe e entender que ela fez tudo que ela precisa, tudo que ela dava conta, com os recursos que ela tinha naquela época. E foi bom, sim, foi tão bom que você está aí viva hoje, tem filhos, inclusive. E tudo isso, então, talvez a gente precise olhar com mais carinho para isso que você está dizendo que desaprova. E aí eu fico pensando, no fundo do meu coração, como um filho pode desaprovar a mãe. Quando eu faço isso é porque eu me sinto muito maior que a minha mãe. Eu acho que eu sei muito mais do que ela, né? Eu posso não querer repetir algumas coisas que a minha mãe fez, mas para que isso aconteça, eu preciso olhar para ela e não criticar, conseguir estar totalmente livre das minhas críticas e julgamentos. Olhar com muito amor e receber esse cuidado que a mamãe teve comigo. E com muito respeito, pegar o que ela me deu. E quando eu recebo o que ela me deu e faço algo diferente, está tudo certo. Mas eu não nego o que ela me deu, o que ela me ensinou. Então eu recebo, eu respeito que era exatamente tudo que ela tinha para me educar da forma que ela foi. E se eu, Tatiane, ou se você estivesse lá no lugar da sua mamãe, com a vida dela, com tudo que ela recebeu de educação, você faria tudo do mesmo jeito. E aí, eu preciso olhar para essa mãe com muito respeito e conseguir me livrar de todas essas desaprovações, porque isso é uma forma muito arrogante de se colocar na vida, né? E eu brinco, gente, e falo que esse é um processo de todos os filhos. Eu falo que você, enquanto mãe, enquanto pai, vai fazer tudo pro seu filho e eles vão chegar aqui na clínica e vai falar, eu queria sandália rosa, mamãe me deu a amarela. E tá tudo certo. Esse é o processo da vida mesmo. Mas então, a sua pergunta, respondendo ela literalmente, sim, pode ser prejudicial ao seu sistema. Então, você precisa trabalhar a sua postura diante da sua mãe, de aceitação, de não julgamento, de não crítica, né? E trabalhar isso aqui dentro, aquele lugar onde que a gente esconde coisas de nós mesmos. E quando a mãe tem nítidos comportamentos infantis, aí a gente olha para essa mamãe e fala: aqui eu sou pequena, eu não tenho recurso para te ajudar. E entendo que a mamãe ela é um ser humano como qualquer outro. Só que eu deixo para que ela resolva isso com a mamãe dela. E aí eu posso olhar aqui dentro do meu coração e falar: mamãe, eu sinto muito. Eu sou muito pequena. Eu sou muito pequena para te ajudar nesse ponto.
Eu sinto muito mesmo, de sentir muito e conseguir ir para a vida entendendo que eu não vou conseguir cuidar desse lado criança da minha mãe. Respondi, Érica. Deixa eu voltar aqui. Não, não, não. Tati, essa questão da submissão. Pode ser que esse filho muito submisso se torne alguém sem iniciativa por sempre ter feito o que a mãe mandou? Sim, sim, Ju, por causa, nesse sentido de por amor a você, mamãe, eu faço, eu vivo a sua vida e não a minha. Por medo da reprovação que eu tenho da minha mãe, eu não tenho coragem de fazer o que eu quero. Um dos maiores medos de nós, seres humanos, é perder o amor do nosso papai e da nossa mamãe, né? E aí, então, eu fico nessa submissão de tentar agradar a minha mãe, não fazer o que eu quero, e aí eu não cresço e acabo não tendo iniciativa. Pode ser isso sim. Como é que eu resolvo isso? Eu olho para minha mamãe, entendo que o que ela está me ensinando é exatamente o que ela precisa e o que ela tem para me ensinar. E eu, no meu adulto, avalio e também assumo as consequências do que eu quero fazer, né? Da iniciativa, seja ela qual for, eu quero tomar aí, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Da avó eu respondi, da ordem também. Tem uma outra pergunta que me mandaram aqui, que é assim, ó. O que fazer quando você tem uma mãe difícil? E aí? O que eu faço? Se eu tenho uma mãe difícil, se eu tenho uma mãe que tem comportamentos nitidamente que me prejudicam, sei lá, o que eu faço? Eu olho para essa mamãe e abro mão de acusá-la, eu abro mão de julgá-la, de reivindicar alguma coisa dela, de entender que ela é assim por causa da vida que ela teve. E aí eu busco a melhor distância, vamos dizer assim, que eu possa ficar bem. Porque enquanto eu julgar a minha mamãe por qualquer comportamento dela, seja esse difícil ou não, sei lá o que é esse comportamento difícil, eu vou estar presa e vou repetir às vezes o que ela faz. Porque a minha criança interna quer mandar uma mensagem para minha mamãe assim: mamãe, te amo tanto que tá tudo certo do jeito que você é. Então, para te mostrar que eu te amo, eu faço igual, tá? Então, o que eu faço com uma mãe difícil é aprender a lidar com a minha mãe, a mãe que eu tenho, e abrir mão de qualquer forma de julgamento, de acusação e de reivindicação, tá bom? Olha só, nossa, deu 40 minutos. Eu espero ter respondido todo mundo. Vou estar com vocês aqui nas segundas-feiras, às 19 horas. Podem me mandar perguntas, podem me mandar curiosidades, sei lá, para que a gente possa trocar e eu possa compartilhar em termos de teoria com vocês temas que interessem vocês, né? Esse mês nós vamos falar de mãe. Porque mãe, vocês viram que dinheiro, relacionamento amoroso, trabalho, relacionamento com os filhos, que interfere em tudo, é um relacionamento base. Acho que tem muita coisa para a gente conversar, compartilhar e contar para vocês. Semana que vem vou contar de um caderninho que a gente faz, todo mundo guarda esse caderninho aqui. Então, esse mês nós vamos falar sobre mãe. A live fica gravada aqui no Instagram em 24 horas, mas queria contar que eu também gravei ela aqui. Se você quiser assistir de novo, inclusive com os slides que eu fiz de cola, pode me pedir. Eu preciso do e-mail, né, para mandar para vocês esses slides. Pode me pedir que eu compartilhe com vocês, tá bom? E espero receber de vocês aí dúvidas, se vocês querem saber dessa relação de mãe e filho, dentro do que possa buscar para melhorar a nossa vida, para que eu compartilhe com vocês, tá? Então, ó, quem quiser aí então assistir de novo, gravado aqui, pode me pedir depois que eu gravei, tá? Vou arrumar alguma forma de colocar isso na fila. A gente vai conversando. Ó, que bom que vocês gostaram, estou lendo aqui. Eu que agradeço, agradeço muito. Olha, eu acho que hoje eu agradeço mais ainda a sua mamãe, a mamãe de cada um de vocês que, de alguma forma, foi por causa dela que vocês estão aqui me ouvindo e contribuindo para que eu siga a minha missão de vida, que é adquirir todo esse conhecimento e também compartilhar isso com vocês. Eu estou a serviço de vocês de olhar para essas relações, contem comigo.
Que bom estar aqui por vocês, com vocês. Então, beijo. Adorei, gente, também, viu? Estou muito feliz. E acho que nas próximas, vai, às vezes, alguma coisa que não ficou bem legal, pode me mandar aí, que eu vou melhorando, porque realmente foi minha primeira live aqui com vocês, tá? Então, gente, beijão. Vou encerrar aqui, vou ler aí os comentários. Qualquer dúvida, pode ir mandando no direct e eu vou compartilhando mais coisas com vocês. Então, beijo. Até semana que vem, segunda-feira, às 19 horas. A gente se encontra aqui de novo com o tema e agora, né? O que acontece na realidade? O que eu faço com essas críticas? Como que eu faço para não criticar a mamãe, né? Como é que eu faço para eu não me achar maior do que ela? Tá bom? Então, ó, beijo. Foi muito bom ter vocês aqui, amigos, clientes. Adorei, Ju, te ver aqui. Fiquei muito feliz, tá? Elaine, ó, um beijo. Tô com saudade de você. Gabriel, que bom que você gostou. Acompanha aí as redes sociais que eu vou estar sempre compartilhando com vocês esses assuntos que nos fazem bem, né? Que faz bem para nossa alma. Fabi, que honra você aqui. Ó, um beijo grande, vou finalizar aqui, tá? E a gente vai se falando nos nossos encontros aqui. Beijo!